na última aula que nós tivemos, eu comecei a falar sobre esse autor, só que, enfim, a gente desenvolveu um debate e a gente acabou não concluindo, né? Bom, gente, Thomas Hobbes foi um pensador, é, foi um dos principais pensadores da filosofia moderna, né? Ele está aí no hall do panteão, né, dos grandes intelectuais, os grandes teóricos, né, que fundam a filosofia moderna, um dos grandes pensadores que vão estar aí na base da formação, né, é, da filosofia política moderna. Ele nasceu em 1588, morreu em 1679. Conforme eu cheguei a pontuar, Hobbes, assim como John Locke, que estudaremos mais adiante, Hobbes ele faz parte do pensamento inglês. Nas aulas anteriores, nós estudamos Maquiavel, que é que foi, na verdade, um teórico que dialogou intimamente, diretamente com as questões políticas que ocorreram na Península Itálica. Portanto, Maquiavel ele foi um grande representante do pensamento italiano. John Locke, Hobbes, né, por sua vez, esses autores são, enfim, eles tematizaram questões relacionadas à Inglaterra. John Locke, desculpa, Hobbes foi filósofo, matemático, uma espécie de professor, né, o preceptor das famílias nobres, foi um autor que escreveu inúmeras obras, e eu trouxe aqui nesses slides algumas dessas obras, né, como Objeções às Ideias de Descartes. Ele dialogou, né, muito com esse grande pensador que escreveu as Meditações, né, que é uma obra muito interessante, que funda o pensamento racionalista, que contribui aí na formação do pensamento racionalista. Os elementos da lei, dividido em duas partes, a natureza humana e do corpo político, que já é um livro, uma obra mais relacionada à discussão política. Além dessa obra, ele publicou a obra-prima, O Leviatã. O Leviatã está para Hobbes da mesma forma que o Príncipe está para Maquiavel, do mesmo modo que o Espírito das Leis, que é um texto que eu vou falar muito mais adiante, está para Montesquieu, ou seja, são os livros, né, são os tratados que vão materializar as visões políticas desses autores, né, as visões, as contribuições que esses autores deram aí na discussão sobre a formação do Estado. Eu não sei se eu cheguei a fazer uma ponderação acerca da capa dessa edição aqui do livro O Leviatã, né? Como vocês podem observar, essa edição de bolso, ela na capa tem um homem, né? Uma espécie de um deus grego, talvez um Poseidon, e eu fiz uma ponderação acerca disso, né? O termo Leviatã não está em conformidade com essa figura. Na verdade, Leviatã foi um monstro, né, da mitologia fenícia. O termo Leviatã é proveniente, é oriundo da tradição fenícia e representava, na verdade, um monstro marinho, uma espécie de um dragão marinho, enfim, uma besta marinha que, na visão, na cosmologia, na cosmovisão fenícia, esse monstro, enfim, enfim, ele colocava, né, ele se colocava aí como uma grande referência, né,
que matava os homens nos mares, né? Os homens que se aventuravam, né, a se lançar nos mares, esse monstro estava lá. Por que Hobbes nomeou a sua obra-prima, né, como Leviatã? Porque, de forma análoga, para Hobbes, o Estado deveria se comportar como o Leviatã. Para Hobbes, e aí já apresentando uma das ideias centrais da nossa aula de hoje, né? Para Hobbes, o Estado, para promover a paz, ele deveria se colocar como esse monstro, né? Esse monstro que oprime, esse monstro que se impõe, esse monstro que estabelece uma relação de medo com os outros, com os humanos, porque dessa forma, na visão dele, é, é, o Estado contribuiria na formação de um momento, né, de uma situação de paz, de uma circunstância de paz. A paz, na verdade, a concórdia na sociedade, para Hobbes, só seria possível se o Estado ele adotasse esse tipo de postura. Para ele, o Estado deveria suprimir o direito à liberdade dos indivíduos em nome da segurança. A segurança seria incompatível com o direito à liberdade. Não haveria a possibilidade dos cidadãos, né, dos homens, dos súditos, terem o direito à liberdade num estado de paz, né? Uma vez que ao terem esse direito assegurado, ao terem a oportunidade de exercerem esses direitos, esse direito, né, que seria a liberdade, os homens, pelo fato deles terem uma natureza humana negativa, eles entrariam em um estado de guerra de todos contra todos. Sendo assim, o Estado deveria se comportar como Leviatã, suprimir suprimir a liberdade em nome de um bem maior, que seria a segurança, em nome da paz. Basicamente, é essa ideia que Hobbes vai defender no livro O Leviatã. E na aula de hoje a gente vai destrinchar esse argumento, a gente vai esmiuçar como que Hobbes ele vai desenvolver as noções, ideias que vão ser de fundamental importância nesse argumento que ele vai desenvolver nesse livro, né, no livro O Leviatã, que não corresponde de forma nenhuma, como eu acabei de colocar, com essa figura de um deus mitológico, né? Enfim, além dessas obras, né, que eu acabei de compartilhar aqui com vocês, Hobbes também foi responsável pela tradução de inúmeras obras clássicas do grego, do latim, para o inglês. Por exemplo, em 1675, Thomas Hobbes traduziu a Odisseia para o inglês. E isso foi muito importante, uma vez que ele ajudou na difusão, né, dessa obra naquele país. Como eu sempre gosto de fazer, antes de apresentar as ideias, né, os conceitos basilares de cada autor, vale a pena ressaltar algumas informações referentes ao contexto histórico no qual o autor viveu. É importante a gente fazer essa explanação. E também, né, para aí uma maior inteligibilidade do autor, é importante também a gente mostrar como que esse autor ele se articulou, né, como que ele acabou estabelecendo alguns vínculos
algumas vinculações com ideologias, com teorias de seu tempo. Falando em relação, primeiramente, ao contexto histórico que Hobbes viveu, só para a gente retomar aqui, conforme eu tinha colocado, Hobbes nasceu em 1588 na Inglaterra. Portanto, esse pensador, ele nasce nas últimas décadas do reinado da rainha Elizabeth. Ele, de certo modo, acabou circulando na nobreza, circulando na corte da rainha Elizabeth. Como a gente viu na série, né, por meio da série que eu passei para vocês, o reinado da rainha Elizabeth foi um reinado um dos mais extensos da história daquele país. Elizabeth conseguiu, com grande maestria, né, sendo de fato, né, uma rainha virtuosa, né, com muita sagacidade, com muita inteligência, ela conseguiu se manter no poder, ela monopolizou a política, né, ela conseguiu, ao estabelecer a separação definitiva entre a Igreja da Inglaterra e o Vaticano, ao fazer ao deliberar dessa forma, ela acabou trazendo para si essa responsabilidade de ser a chefe da Igreja, tanto que até hoje a autoridade máxima da Igreja Anglicana é a rainha, né? Não na parte religiosa, mas no que tange a importância simbólica, a cúpula, nós vamos ter a rainha. E isso é uma tradição que inicia-se com a rainha Elizabeth I. Ou seja, ela com uma única cajadada matou 2 coelhos, concentrando em suas mãos o poder religioso e o poder político. Em outras palavras, a rainha Elizabeth, ela consolida na Inglaterra o Estado absolutista. Ela se constitui como rainha absoluta. E o que foi o absolutismo? O absolutismo foi um regime político em que o poder está concentrado nas mãos do rei, em que o mesmo tinha completa autoridade para fazer o que quiser, principalmente ao fazer e impor as leis. A Rainha Elizabeth, ela foi absoluta. Embora à época o parlamento já existisse na Inglaterra, embora já houvesse aí esse corpo, né, esse corpo político, na prática, os parlamentares não tinham poder efetivo. Quem mandava, quem dava a última palavra era a Rainha Elizabeth. Mesmo ela seguindo as orientações dos seus ministros, como a série bem ela elucidou, né, até mesmo na parte, né, quando há a guerra entre a Inglaterra e a Espanha, né, os ministros, né, toda aquela articulação, mas quem deliberava, quem de fato determinava o que ia acontecer ou não, quem executava era a Rainha Elizabeth. Ela foi de fato a rainha absoluta. Ela, como eu acabei de colocar, ela institui, ela consolida essa forma de gerir a política na Inglaterra, que também vai ser, né, esse formato vai ser adotado por outros reis em outros países, como na França, né, nós vamos observar que na França Luís XIV, Luís XV também vão ser reis absolutos. Em Portugal também nós vamos observar o absolutismo monárquico. Enfim, na verdade,
as primeiras monarquias, né, as monarquias nacionais que vão se constituir aí por volta de 1500, 1600, elas vão adotar esse tipo de proposta, esse tipo de atuação, esse tipo de gestão política. Thomas Hobbes nasce nesse contexto. Thomas Hobbes nasce no momento que a rainha Elizabeth ela já é essa rainha soberana, né? E ele, enquanto teórico, e isso, gente, é fundamental, é importante que vocês guardem isso, enquanto teórico, Thomas Hobbes vai defender o absolutismo monárquico. Ele vai defender a ideia, como eu falei anteriormente, a ideia de que, para estabelecer a paz, o governante deve atuar de forma absoluta. Para garantir a harmonia na sociedade, o rei ou a rainha, o monarca, de modo geral, tem o direito de suprimir as liberdades individuais. A liberdade é incompatível com a paz. A liberdade é incompatível com a segurança. A linha de raciocínio, a defesa política de Hobbes vai ao encontro dessa proposta. Bom, além disso, né, além, né, desse contexto histórico aí, que a gente acabou de pontuar, um outro ponto que vale a pena a gente também trabalhar nessa aula, inclusive, como eu já coloquei até nas outras turmas, se vocês compreenderem o que foi o contratualismo, na visão de Hobbes, por contraste, vocês também vão ter aí uma facilidade ao estudar as ideias de Locke e, posteriormente, as ideias de Rousseau. Porque esses três autores foram autores que beberam no contratualismo. Em outras palavras, além do contexto histórico que eu acabei de mencionar, né, aí, né, o contexto marcado pelo absolutismo monárquico dessa grande rainha que foi Elizabeth, para a gente entender a teoria de Hobbes, a gente tem que fazer uma reflexão acerca da teoria que ficou sendo conhecida no âmbito da filosofia política, a teoria contratualista. Qual seria o pressuposto básico do contratualismo? Quais seriam aí as ideias fundantes do contratualismo? Basicamente, o contratualismo defendeu a ideia de que a sociedade e o Estado foram criados após o estabelecimento de um contrato, de um pacto entre os indivíduos. Basicamente, essa vertente teórica que se desenvolveu, né, entre os séculos, principalmente entre os séculos 17 e 18, basicamente essa vertente vai defender o pressuposto de que a sociedade e o Estado surgem após o contrato social. Os homens, em um determinado momento, eles vão pactuar, eles vão estabelecer o acordo, e nesse acordo vão ser criados alguns instrumentos, vão ser criadas algumas leis, e a partir dessas leis, dessas normativas, o Estado surge e a sociedade também. Antes que vocês me perguntem, quando Hobbes, né, pauta toda a sua argumentação a partir do contrato, quando ele diz que a sociedade surgiu após o contrato, que antes do contrato os homens viviam isolados,
né, no estado de natureza. Toda essa discussão, gente, foi feita a partir de um exercício, foi feito a partir de um exercício teórico. Em nenhum momento, isso, gente, é fundamental. Inclusive, eu já vi esse tipo de questão no exame da ordem e em outros processos seletivos. Quando o Hobbes ele fala do contrato, quando ele apresenta a, a, as ideias dele por meio da teoria do contrato, ele não está se referindo a a nenhum fenômeno histórico datado. Quando ele diz que os homens fazem um contrato, ele não está dizendo que os homens, no tempo das cavernas, 8.000 anos antes de Cristo, eles chegam dentro de uma caverna ou no espaço, eles chegam ali, sentam em torno de uma fogueira e eles estabelecem, né, um pacto, e a partir daí a sociedade surge e há o advento do Estado. Ele não está fazendo essa história factual, ele está supondo, na verdade, gente, suponhamos uma situação em que os homens sejam submetidos a um experimento no qual não há regras. Como esses humanos vão se comportar numa condição em que o Estado não existe, uma condição na qual o Estado não ainda tenha se constituído, ainda não é uma realidade, e a sociedade organizada, estruturada, também inexiste. Então, na verdade, é uma, é, é uma suposição, é um exercício hipotético. Ok, queridos? Então, isso é importante colocar para que não haja nenhuma dúvida, né? Quando vocês forem fazer alguma prova, né? Quando vocês forem, enfim, quando vocês estiverem submetidos a algum processo seletivo, se tiver alguma questão, quando foi o contrato social? Qual o período histórico que aconteceu o contrato social? Como é que vocês responderiam? O contrato, na verdade, foi um exercício filosófico proposto por Hobbes, né? Uma suposição numa situação em que os homens estariam, eles se relacionariam sem a existência da sociedade, sem as regras sociais. Ok? Então, só para voltar aqui, porque esse ponto é fundamental, contratualismo seria aí, né, o segmento da filosofia que parte, é o segmento da filosofia que parte do pressuposto de que a sociedade e o Estado foram criados após um contrato. Hobbes é um autor contratualista, assim como Locke, assim como Rousseau. Os três autores, na parte política, né, na discussão sobre o Estado, os três autores eles tomam como referência, como ponto de partida, o contrato. Vocês vão observar que, embora esses três autores tenham a mesma fundamentação teórica, eles vão desenvolver teorias muito distintas. E, em certa medida, mesmo sendo contratualistas, Hobbes e Locke vão defender posições políticas totalmente diferentes. Mesmo os dois autores sendo contratualistas, a teoria que eles vão propor são praticamente opostas entre si. Isso, gente, é fundamental. Se vocês compreenderem isso, todo argumento que a gente vai fazer nessa aula e nas demais, toda a reflexão
vai ser inteligível, vocês vão compreender. Ok, queridos? Bom, além de Hobbes, Locke e Rousseau serem categorizados como autores contratualistas, eles também são vistos, né, são conhecidos por defenderem a ideia dos direitos naturais. Ou seja, eles são autores conhecidos como justnaturalistas. Justnaturalismo, a ideia da existência dos direitos naturais. A sociedade e o Estado foram criados após um contrato. Antes do contrato, no estado de natureza, os homens já tinham direito. Antes mesmo da sociedade existir enquanto fenômeno, do Estado se constituir, os homens, individualmente, já tinham direitos. Direito à liberdade, direito à igualdade, no caso de Hobbes, no caso de Locke, igualdade, liberdade e propriedade privada. Direitos naturais, porque são direitos que vigoravam num momento de ausência de regras, no momento do estado de natureza, no momento que precederia, numa condição que precederia o contrato. Por isso, além deles serem contratualistas, ambos são justnaturalistas. E aí volto a dizer, ainda que eles compartilhem dessas mesmas ideias, a forma como eles vão compreender o contrato, aí são formas bem distintas. A visão deles sobre como os homens deveriam ou não lidar com esses direitos, também aí a gente vai observar profundas diferenciações. A forma como o Estado deve se comportar diante dos direitos que vigoravam antes mesmo do Estado existir